Bom dia, boa tarde, boa noite para você, amigo ouvinte. Agradeço a gentileza de estar assistindo aos nossos vídeos. Agradeço também a Deus pela oportunidade que estamos tendo, nesses momentos de grande dificuldade, de podermos gravar vídeos e levar a mensagem sempre consoladora da doutrina espírita. Esse vídeo tem por título O Encontro com Jesus. Um texto muito bonito que nos traz uma história que certamente nos fará refletirmos muito. No momento em que Paulo de Tarso viu-se diante de Jesus, às portas de Damasco, a sua vida começou a transformar-se completamente. Quando Jesus, o mestre incomparável, lhe perguntou por que era tão perseguido pelo doutor da lei, tal frase provocou em frações de segundos uma alteração profunda em tudo o que Paulo defendia e vivia. Foi possível nesse instante ímpar para a vida do futuro apóstolo dos gentios escolher entre a vida repleta de contradições ou uma existência voltada para servir ao próximo. Esse encontro transformou Paulo de Tarso no grande divulgador dos ensinamentos do cristianismo primitivo, pois efetivamente ele conseguiu despertar dentro de si o homem novo. Quando falamos da conversão imediata de Paulo de Tarso, nos esquecemos muitas vezes de atentar para os acontecimentos que ocorreram após esse episódio inolvidável. As amizades mais caras lhe voltaram as costas, a família o repudiou, os amigos do Sinédrio lhe fecharam as portas, dando a impressão que o mundo lhe negava tudo. Os apóstolos de Jesus lhe negaram amizade no início e desconfiaram de sua modificação. Somente após renúncias e sofrimentos é que, lentamente, ele pôde começar o seu apostolado, que lhe permitiu vivenciar o célebre ensinamento, onde ele disse: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Lamentavelmente, nesse longo tempo da passagem luminosa de Jesus, poucos puderam efetivamente dizer que encontraram Jesus, apesar de se declararem cristãos. Não é somente tomando contato com os exemplos de Jesus, nosso guia e modelo para uma vida equilibrada, que seremos capazes de vencer os vícios que ainda habitam em nós. Os ensinamentos de Jesus necessitam vibrar em nós, nos dar confiança, nos fazer dominar o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Jesus nos trouxe, sim, a consolação e o amor, indispensáveis para que tenhamos uma vida estabilizada. Mas não foi somente isso. Ele nos trouxe um roteiro de trabalho que necessita de perseverança para ser cumprido e que vai exigir de cada um de nós um esforço permanente. Não foi por outra razão que Jesus disse que a cada um seria dado segundo o seu trabalho, o que significa cada um de nós recebe de acordo com o nosso merecimento, e fazer por merecer necessita sempre de trabalho. O fardo que cabe a cada um de nós está de acordo com as nossas forças, pois Deus exige dos seus filhos aquilo que ele é capaz de realizar. Mas não fiquemos com a impressão de que será fácil carregar esse fardo. É necessário usar toda a nossa força. Por isso é que muitas vezes falhamos com o trabalho que nos compete realizar, mas que está de acordo com a nossa capacidade, mas vai exigir sempre o máximo de esforço para chegar a bom termo. Nada é fácil de ser conseguido, mas tudo é possível de ser alcançado. Repetimos, nada é fácil de ser conseguido, mas tudo é possível de ser alcançado. O encontro com o Cristo pode ainda não ter ocorrido conosco, mas é questão de tempo, pois, como nos ensinam os Espíritos, se não chegamos pelo amor, chegaremos pela dor. Essa frase é difícil, dura mesmo da gente ouvir, né?
É o que, comumente no centro espírita, nós conversamos, entabulamos uma conversação justamente sobre isso, né? Nós espíritas já estamos dentro do centro espírita. Como é que nós chegamos lá? Pela dor ou pelo amor? O interessante seria que a gente chegasse pelo amor. Mas se a gente chegou pela dor, também não tem importância. Mas é claro que nós, ao chegarmos pela dor, passamos por grandes dificuldades na vida. Mas, como Deus é misericordioso, Ele sempre nos oferece oportunidade para que a gente se redima. Que o trabalho honesto nos ajude a semear o bem em todas as oportunidades para o nosso encontro com o Cristo, para que esse encontro ocorra e nos permita cumprir o objetivo da vida, que é vivenciar a paz e a harmonia. Esse texto, amigos e amigas, desse encontro com Jesus, mas como? Todos nós já, ou grande parte da parcela da humanidade, já conhece Jesus, ouviu falar dele, conhece os seus ensinamentos. Como nós podemos dizer que não encontramos com Jesus ainda? Na realidade, o encontro com Jesus somente se dará de forma efetiva quando nós nos transformarmos naquilo que Jesus veio nos ensinar, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Quando nós estivermos praticando isso, aí sim, nós poderemos dizer que já nos encontramos com Jesus. Porque nós já nos modificamos. Porque a missão de Jesus aqui entre nós foi nos trazer ao nosso conhecimento a existência de Deus como nosso Pai, justo, bom, misericordioso, tirando aquele ensinamento que nós tínhamos anteriormente, de Deus como um Pai rancoroso, egoísta, que tem preferências. Jesus veio nos dizer que somos todos iguais perante Deus. Fica até difícil muitas vezes a gente compreender, entender isso. Mas como? Quer dizer então que Jesus e nós recebemos de Deus a mesma atenção? Sim, certamente que sim. Evidente que Jesus, por ser melhor do que nós, é um espírito de bilhões de anos. Para nós espíritas, Jesus é o criador do planeta Terra. Então o DNA do planeta Terra foi criado por Jesus. Então, esse espírito extraordinário é irmão nosso, filho de Deus, como nós somos filhos de Deus. E nós um dia, de acordo com aquilo que aprendemos com a doutrina espírita, nos tornaremos espíritos tão evoluídos quanto Jesus é hoje. Porque Jesus também, por incrível que pareça, continua progredindo, se tornando ainda mais conhecedor das coisas e cada vez mais amoroso. Então o encontro com Jesus, ele precisa acontecer na nossa vida. Mas esse encontro, ele precisa modificar a nossa vida. Precisa nos transformar numa pessoa melhor, numa pessoa mais caridosa, mais calma, mais tranquila, mais confiante. Precisa nos transformar em uma pessoa que efetivamente olhe o outro como alguém que merece de nós respeito. Que nós saibamos entender os limites, respeitar que o outro tem opiniões diferentes da nossa. E está tudo bem, está tudo certo, não tem nenhum problema. A transformação que Paulo de Tarso sofreu na sua vida, quando encontrou Jesus, foi o de modificar-se internamente, interiormente. Até então, a sua crença era de um Deus implacável para aqueles que não respeitavam os ensinamentos de Moisés. Quando ele conheceu o Cristo, ele viu que os ensinamentos de Moisés estavam corretos, sim, mas que Deus era um Pai de amor, de justiça, de bondade, e que Jesus veio nos trazer esses ensinamentos para nós. E por que
podemos dizer que Paulo realmente encontrou com Jesus. Porque a vida de Paulo se transformou completamente. Porque Paulo era uma pessoa extremamente poderosa entre os judeus, de modo geral. Era uma pessoa rica. E com o encontro com Jesus, mudou-se completamente a sua vida. Como dizemos aqui no começo. Todos os seus amigos viraram-lhe as costas. Sobrou-lhe somente o povo, de modo geral, que passaram a ouvir da boca de Paulo os ensinamentos de Jesus. E Paulo sofreu imensamente para poder propagar os ensinamentos de Jesus. Mas em nenhum momento ele esmoreceu. Ele trabalhou sempre com afinco, porque o encontro com Jesus, para Paulo de Tarso, efetivamente mudou a sua vida. Era isso, amigos, que a gente possa refletir sobre esse texto. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.